O livro de Miqueias é outro livro profético que, ao longo de 7 capítulos, conta com diversas mensagens do profeta de mesmo nome, que exortam o arrependimento dos pecados para o povo de Israel e Judá, contando também com várias profecias para o futuro. Então, assista até o final para conhecer mais sobre ele. Miqueias era um profeta israelita que viveu anos antes do exílio, mas em uma época que já havia ocorrido a separação do país em dois. E aqui ele dirige suas palavras principalmente para Samaria, capital de Israel, e Jerusalém, capital de Judá, mas também para ambas as nações inteiras. E nos 2 primeiros capítulos, ele começa acusando os pecados do povo, como os outros profetas fizeram, mas também descreve uma visão poética de Deus descendo grandiosamente para as duas nações, como podemos ver nos versículos 3 e 4. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Só que aqui, ele vem para trazer seu julgamento e punição para o povo, e os motivos são de sempre. Os pecados que as pessoas vêm cometendo, principalmente a idolatria, além de muita violência, cobiça e outras coisas. Do 3º ao 4º capítulo, Miqueias continua suas acusações, agora falando sobre as injustiças dos líderes das nações, afirmando que eles são corruptos e que julgam com injustiça, descumprindo diversas leis da Torá e fazendo muitas maldades, além dos falsos profetas e sacerdotes que ensinam por dinheiro e interesse. Podemos ler tudo isso em Miqueias 3, dos versículos 9 ao 12. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno. Seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa como os altos de um bosque. O interessante é que, após ambas as sessões que ele fala de julgamento, o profeta traz mensagens boas de esperança, como no fim do capítulo 2, onde concluímos a primeira parte do juízo divino, e ali ele compara Deus com um pastor, que mesmo após a perdição, ajuntará o remanescente das suas ovelhas, ou seja, o povo, e os levará para um bom pasto e será rei sobre elas. Já no 4º capítulo, ele começa dizendo que toda essa destruição não será permanente e que Deus vai exaltar a nação e enchê-la com sua presença, reinando novamente sobre Sião, e que através dela, bênçãos irão para as outras nações. Nos próximos trechos, o livro diz que nações viriam e atacariam Israel como forma de castigo, o que sabemos que aconteceu, e o reino de Israel foi dominado pelos assírios, enquanto o de Judá pelos babilônicos. Mas vemos que Deus restaurará seu povo destes exílios e os levará de volta para sua terra. E é aí que é profetizado que, no futuro, a nação terá um rei grandioso da linhagem de Davi, nascido em Belém da Judeia, e ele trará paz, glória e poder após estabelecer o seu reinado. E nós, dos tempos atuais, sabemos muito bem que este rei é Jesus, que veio muitos séculos depois dessa profecia, e que ainda esperamos a volta definitiva dele para finalmente firmar o seu reino eterno sobre todo o mundo. Nos 2 últimos capítulos, Miqueias confronta novamente o pecado, dizendo que o Senhor ensinou os caminhos certos, mas o povo insiste em ir pelo lado errado. Mas depois, há outra grande mensagem de esperança, e vemos novamente que Deus salvará seu povo. E o livro termina com uma linda oração pedindo misericórdia ao Senhor, clamando para que ele cuide da nação. E assim o profeta termina suas palavras com 3 versículos que mostram por que o perdão de Deus virá. Miqueias capítulo 7, versículos 18 ao 20, diz: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre,
mas tens prazer em mostrar amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e Jacó. Ou seja, Miqueias sabe que Deus é bom e que sua misericórdia é maior do que a sua ira, e que ele irá cumprir com a aliança que fez muito tempo antes com o povo. E assim, a gente termina esse resumo. Deus te abençoe e tchau!